Fecha os olhos e não precisa de fazer absolutamente nada, para nada. Porque por alguns momentos, no tempo, podes simplesmente permitir que a tua atenção encontre o lugar onde o teu corpo já está. O peso do corpo, a respiração, os sons que chegam de longe e aqueles que chegam mais perto. E enquanto percebes essas coisas, talvez possas imaginar uma paisagem. Uma paisagem que não precisa de existir em nenhum lugar específico. Porque algumas paisagens são encontradas fora e outras são reconhecidas por dentro. E nessa paisagem existe uma porta. Uma porta que representa tudo aquilo que ainda não precisas de compreender. Apenas reconhecer. Caminhas lentamente até ela e a cada passo alguma coisa fica para trás. Uma expectativa, uma obrigação, uma voz que dizia que devias ser diferente, mais pequena, mais silenciosa, mais conveniente. E talvez seja interessante perceber que não precisas de lutar contra essas vozes. Porque uma mulher soberana não precisa de combater todas as vozes do mundo. Ela simplesmente escolhe qual delas merece entrar. E quando chegas à porta, colocas a mão sobre ela. Mas antes de a abrir, repara na tua própria mão, na força silenciosa dos dedos, sejam eles pequeninos ou grandes, na temperatura, na textura, e talvez essa sensação te leve para outro lugar. Um lugar onde existe uma voz. Não uma voz que vem de fora, a tua, talvez baixa, talvez firme, talvez ainda desconhecida, e essa voz pergunta: o que é a verdade para mim? Não precisas de responder imediatamente, porque algumas respostas tornam-se claras quando deixamos de as perseguir. Corre do bicho e ele ataca-te, abraça o que ele desaparece. E quando escutas essa voz, talvez te lembres de um momento em que soubeste alguma coisa antes de conseguires explicá-la. Um instante em que o corpo sabia, antes da explicação, antes da opinião, antes do julgamento, e nesse instante, repara no corpo. Talvez os ombros possam encontrar uma posição mais natural. Talvez a respiração possa encontrar um ritmo próprio. Talvez os pés possam sentir o chão. Porque soberania não é apenas uma ideia. É uma experiência de presença. É poder habitar o próprio corpo, sem precisar de pedir autorização. E enquanto sentes os pés no chão, imagina que debaixo deles existe uma raiz. Não uma raiz que te prende. Uma raiz que te recorda: eu estou aqui. E dessa raiz desce mais fundo. E quanto mais fundo desce, mais espaço existe acima. E nesse espaço acima de ti surge uma luz. Mas antes de olhar diretamente para ela, talvez possas perceber que existe alguém nessa luz. Uma mulher. Não precisas de saber como está vestida. Não precisas sequer de ver claramente o rosto. Reconheces a presença. Ela aproxima-se e talvez haja algo extraordinariamente simples na forma como ela olha para ti. Não há julgamento, não há exigência, não há comparação. Ela não pergunta quanto conseguistes. Não pergunta quanto falhastes. Apenas olha, como quem diz: eu sei quem tu és. E talvez ela estenda a mão, e quando as mãos se encontram, há uma sensação. Talvez de calor, talvez de tranquilidade, talvez apenas de reconhecimento. E nessa mão existe uma pequena luz. Uma luz que ela te entrega. E antes de perceberes o
que essa luz significa, ela aponta para cima. E percebes que aquela luz não é um prédio, é uma possibilidade. A possibilidade de levar aquilo que encontrastes para além de ti. Porque existe uma diferença entre possuir força e saber o que fazer com ela. Entre ser poderosa e ser útil. Entre estar acima dos outros e estar inteira com os outros. E talvez seja aí que a sabedoria revela a sua forma mais profunda. Não é dominar, não é controlar, não é vencer. É poder permanecer inteira e justamente por isso ter algo inteiro para oferecer. A luz começa a expandir-se. Primeiro dentro de ti, depois à tua volta. E talvez possas imaginar que ela alcança outras pessoas, não para as controlar, não para as mudar, apenas para tornar o espaço um pouco mais luminoso. E talvez compreendas aquilo que recebemos pode tornar-se aquilo que oferecemos. E agora, sem pressa, vamos regressar. Mas não regressar simplesmente. Vamos trazer alguma coisa connosco. A luz permanece contigo. Não precisas de segurá-la. Ela já faz parte da experiência. E a luz leva-te novamente à mulher que encontrastes. Ela olha para ti uma última vez e talvez diga: não precisas de perder nos outros para servir os outros. E então percebes que servir não significa desaparecer. Significa contribuir sem abandonar o próprio centro. Ela solta a tua mão e ao fazê-lo, a sensação permanece. E regressas ao teu corpo. Sentes novamente os pés, o chão, a respiração, os ombros, o peito, o ventre. E talvez percebas agora que presença e força não sejam coisas separadas. Estar presente é uma forma de força e essa força não precisa de ser agressiva. Pode ser tranquila, pode ser firme, pode ser generosa. E enquanto sentes o corpo, a voz regressa. A mesma pergunta: o que é verdade para mim? Mas talvez agora exista uma segunda pergunta. E o que posso fazer com essa verdade? Talvez não tenhas uma resposta. Está tudo bem. Porque algumas respostas não chegam como frases, chegam como direção, como escolha, como o próximo passo. E a tua voz torna-se mais simples. Eu escolho, eu respondo, eu contribuo. E essa voz leva-te novamente até à porta. Estás novamente diante dela, a mesma porta, mas tu já não és exatamente a mesma pessoa que colocou a mão sobre ela, porque agora levas contigo a tua intocável soberania que de forma doce, suave, mas incalculavelmente poderosa, te irá acompanhar em todos os momentos em que deixares de ouvir a minha voz. O encontro, a presença, a voz e a escolha. Então abres a porta. Do outro lado, não existe um trono. Não existe uma coroa. Existe um caminho. Um caminho onde podes ser forte sem ser dura, livre sem ser indiferente, soberana sem precisar de dominar. E talvez seja esse o verdadeiro significado de uma mulher soberana. Uma mulher que pertence a si própria. E precisamente por pertencer a si própria pode encontrar os outros sem se perder. Pode amar sem desaparecer. Pode dar sem se esvaziar. Pode servir sem se submeter. Pode receber sem se tornar dependente. Pode dizer não sem deixar de ter coração. Pode dizer sim sem deixar de ter limites. E agora imagina esse caminho a abrir-se diante de ti. Cada passo teu pode levar alguma coisa boa ao mundo.
uma palavra, um gesto, uma presença, uma escuta, uma ideia, um cuidado, uma criação. Talvez nem saibas ainda quantas vidas podem ser tocadas por aquilo que um dia decidiste cultivar em ti. E talvez seja essa a última descoberta. A soberania não termina em ti, ela começa em ti e, através de ti, pode tornar-se presença para os outros. Respira e sente, porque podes pertencer a ti e ainda assim pertencer à vida. Podes proteger o teu centro e abrir o teu coração. Podes ser inteira e oferecer. E quando chegares ao teu próximo momento, não precisas de levar contigo toda esta experiência. Leva apenas aquilo que for útil. Uma palavra, uma sensação, uma escolha, talvez presença, talvez liberdade, talvez serviço, ou talvez simplesmente eu estou aqui e daqui eu escolho, daqui eu contribuo, daqui eu avanço e no teu próprio tempo podes começar a regressar, sentindo novamente o espaço à tua volta, os sons, o corpo, a respiração. E quando os olhos se abrirem, não precisas de procurar a mulher soberana, porque ela não ficou dentro da experiência, ela regressa contigo.